Aí a gente está falando, sei lá, 3, 4 horas de ter deixar o compressor ligado, que a gente sabe que consome aí, o que consome muito menos, muito 50, pouco, 55. 50 e tantos litros, né? Então facilmente vai perder uns 200 litros aí de diesel, de compressor, mais hora da máquina que tem um custo, né, de manutenção, para você aí já vai mais de voltar R$1.000. no patamar que você estava quando você parou de trabalhar na noite anterior, né? Então, e muitas vezes talvez não era um plano inicial do perfurador não terminar o serviço no dia que passou. Sim. Ele podendo contar com uma iluminação eficiente que vai dar segurança e, sei lá, plena capacidade para ele executar o serviço à noite, talvez é o que faltava para ele não ter que parar, dormir, pagar uma noite de hotel ou toda a equipe deslocar para casa, voltar no dia seguinte. É um equipamento que vai dar plena segurança para poder entregar o serviço sem ter esses percalços, né? Vamos assim dizer, né? Tudo é custo, né? Tudo quando você começa a avaliar uma operação, a gente vê que o mercado nosso hoje ainda, ele precisa precisa amadurecer nesse sentido, de ter uma infraestrutura melhor. Hoje você tem que ter banheiro químico, né? Quando você não tem banheiro no lugar, você tem que ter o banheiro químico, você tem que ter iluminação, você tem que ter um piso seguro, né? Tudo bem, às vezes quando é uma obra rápida, às vezes as pessoas estão me ouvindo aqui e falam, pô, Emerson, mas tanto detalhe assim, lógico, tem obra que é rápida, tem obra que você chega de manhã e vai embora à tarde, entendeu? Tudo bem, mas a gente está falando aqui, por exemplo, de uma obra que envolve uma engenharia, você tem instalação de tubo sanitário, que você tem reabertura no furo, poços mais profundos, mais complexos, eu não vejo mais sem uma estrutura dessa. Eu recentemente fui na obra de um parceiro meu, que é a CL Ambiental, do Kleber, um grande abraço pro Kleber aí, a equipe. E assim, de tirar o chapéu, sabe? Banheiro químico, um lugar de refeitório, uma caixinha d'água, colocaram uma caixinha d'água lá, porque, imagina, era uma área aberta, uma área, por exemplo, um condomínio que ainda não tinha infraestrutura nenhuma, entendeu? E aí, essa infraestrutura de iluminação é o que mais pega e é o que limita as horas de trabalho, né? Mas tem uma frase que acho que eu já falei em outras lives, né? Não é frase minha, né? Sei lá, desde quem inventou, é bem um negócio famoso, né? Fala assim, nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Sim. E acho que toda equipe de qualquer segmento de mercado, de qualquer coisa que a empresa se propõe a fazer, acho que o ideal é buscar você ter uma corrente, né? Sim. Dentro da analogia, forte em todos os elos, né? Pode ser que um dos elos fracos no mercado de perfuração de poços seja a iluminação, quando porventura tem a necessidade de ultrapassar as horas de luz do dia. Ou trabalhar, né, com 2 turnos. Essa torre de iluminação é o equipamento que vai fazer com que ele consiga ganhar um elo forte na segurança, né, da equipe dele, na produtividade, vai trazer uma segurança maior para o perfurador, né? A gente sabe que tem muitos perfuradores que têm, sei lá, uma série de caminhões, né, vários conjuntos de perfuração. Ele precisa de ter um monte de torre? Não, mas talvez seja interessante para esse perfurador já mais estruturado, está num nível profissional que pega muitos projetos, talvez ter uma torre de iluminação para estrategicamente ele poder usar nessas obras mais... Uma obra mais extensa. Começa com uma, né? Sim. Cara, às vezes o perfurador tem lá 2, 3 máquinas, e eu até estava conversando com o Júlio, porque a gente estava olhando ali, essa torre de iluminação. Eu e o Júlio, a gente estava olhando as possibilidades, né, Júlio? Olha, ela cabe se você tirar as rodas dela, tá? Ela dá para você fixar ela numa carreta, uma carreta rodoviária. Uma carretinha, entendeu? Aquele cambãozinho dela levanta, dá para levar numa F1000, numa Bongo, uma caminhonetinha pequena. Então, o teu líder, ou você mesmo, dono da empresa, sabe que naquela condição ali vai ser muito mais eficiente ter a iluminação, corre lá, entendeu? E sabe uma coisa que me ocorreu aqui agora? Tava pensando aqui. O perfurador, às vezes, o Sandro, ele monta uma estrutura, gasta lá 2, 3 milhões de reais num comboio, tá? E olha a possibilidade, por exemplo, se ele tem trabalhos que são trabalhos num único lugar, próximo,
Se ele aumentar um turno, entendeu? Ele não precisa colocar um segundo equipamento de perfuração. Ele consegue ter, de uma determinada hora, ele leva a segunda turma, entendeu? E ele não precisa colocar a segunda máquina. Quanto que ele vai economizar? Exato. Né? Não tem a dúvida. Isso é uma conta que às vezes as pessoas não fazem. Quando você falou que é Siribim, que chama Siribim, o holofote lá da... holofote, um bico de luz aí, é um paliativo que o pessoal, sei lá, empiricamente pensou em fazer para seguir um trabalho noturno, né? Mas, obviamente, não vai dar segurança. Uma torre dessa, ligada, eu não sei se ficou claro no vídeo, a gente vai repetir ele no final, né, da nossa conversa, isso é luz do dia. Para quem está embaixo da iluminação de uma torre dessa, é uma luz confortável que é fria, né? O Júlio vai dar detalhes do produto daqui a pouco, mas a iluminação é semelhante à luz do dia à noite. O cara vai estar à noite trabalhando, né, a equipe de perfuração, mas a luz no que tange a segurança, conforto, é luz do dia. Tá. Luz do dia. Legal. Mais algum ponto? Emerson, eu acho que além da segurança, a eficiência, né, da equipe de perfuração, eventualmente eu acredito que possa ocorrer algum problema, né, com o maquinário. Pega aí a rotopneumática, ou até mesmo no caminhão do compressor. Sim. Eu acho que o perfurador ele pode se identificar, né, com um caso desse que eu vou exemplificar aqui. O pessoal, então, num caso de um problema embaixo do caminhão, na rotopneumática, na torre, pega um bico de luz, a lanterna de celular e vai tentar mexer para consertar, voltar na operação. Bem lembrado, Júlio, porque é o seguinte, quando você, por exemplo, rompe uma mangueira debaixo da máquina lá, você precisa fazer uma manutenção, tudo e tal. Você estava me contando que a torre de iluminação ela tem um ponto de energia. Exato. Que dá para ligar uma máquina, uma esmerilhadeira, um bico de luz, e aí você tem uma eficiência na iluminação debaixo do caminhão. Exato. Bem lembrado. Então, eu acho que o produto que a gente vai apresentar aqui se enquadra bem, né, perfeitamente nessa aplicação da perfuração de Só postes. tem um detalhe só. Qual? Às vezes o perfurador ele pode não estar no planejamento dele de investimento. Mas assim, dentro de uma... Se ele olhar assim, o trabalho, a produtividade, e ele avaliar que a iluminação é um ponto falho que ele vai ganhar, ela se paga ao longo do ano. Exato. Concorda? Hoje você tem BNDES, você tem financiamento, às vezes você nem percebe isso e você já incrementa a produtividade no fato de você ter um equipamento e ter luz noturna. Né? Com certeza. Trabalho noturno. Bom, Emerson, você lembrou bem, às vezes não faz parte do planejamento dele pensar numa máquina dessa, assim como também, né, não faz parte do planejamento um acidente. Quanto custa um acidente se ele tiver, por algum motivo, que trabalhar à noite, sei lá, a máquina quebrou, sei lá, Deus, o que aconteceu, o posto vai desmoronar, é algum cliente que precisa que entregue um prazo para poder entregar aquilo, e ele não contava com alguma coisa que aconteceu, Perdeu que se cliente, ele fosse para a noite, contrato. o trabalho conseguiria atender o cronograma, né? E aí, trabalhando à noite de uma forma não segura, alguém sofre um acidente. A torre não é um equipamento caro. Perto do que o perfurador tem que investir... Ele pode evitar, né, de problema. De tudo que ele tem de equipamento, a torre, se não for o mais barato, deve estar entre os mais baratos. Né? E aquilo que a gente falou, né? Talvez o perfurador só tem um conjunto de perfuração, talvez não seja o perfil, talvez, né? Do perfurador que vai comprar uma torre, né? Mas aquele perfurador que já pega projetos maiores, que ele tem vários conjuntos de perfuração, ter uma torre dessa para estrategicamente seguir com o serviço dele na parte noturna, quando assim acontecer de precisar, né? Sim. É um equipamento que talvez antes também ele nem sabia que existia. A partir do momento que ele sabe que existe, colocar isso num planejamento, eu acho que é bastante pertinente. O contato da Chicago, acredito que todos os perfuradores do Brasil todo, né, conhecem algum distribuidor. Então, vi a live lá do Emerson com o Júlio, com o Sandro e tal, começar a questionar, né? Questionar. Tá direto. Por nosso distribuidor, quanto custa uma torre, como é que funciona uma torre? E aí ele vai se surpreender de como que é vantajoso, como é fácil
ter uma torre dessa e a qualidade de iluminação que ele vai ter para poder executar o serviço dele à noite também. Exatamente. O pessoal está lembrando aqui que tem um QR Code aqui na tela, tá? Para você ter maiores informações sobre o equipamento e até se você quiser conversar com o comercial, clicando aqui, consegue, Júlio? Consegue. Opa, legal. Nessa página de produto, pessoal, vocês podem acessar, visualizar o catálogo do equipamento e lá embaixo da página vocês vão ter um formulário. Vocês podem preencher, entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês aí. Bacana. Para quem nunca usou esse tipo de serviço, assim, de tecnologia, basta você pegar a parte do celular ali, a parte de câmera, vai lá, né, foca lá, enquadra certinho, ele já vai aparecer o link para você poder Está muito acessar. na moda hoje, na pandemia, a forma de você acessar o cardápio do restaurante. É a mesma coisa. Tira a foto, em vez de abrir a página lá que tem o cardápio do restaurante, vai abrir a página do produto. A nossa página de produto. Que bacana, legal. Perfeito. Obrigado pela equipe aí da Chicago por proporcionar isso aí. Vamos lá, fala um pouco pra gente do produto, mostra pra gente Vamos lá. Bom, Emerson, a gente levantou aí alguns pontos importantes, né? Você passou pra gente qual que é, de certa forma, né? Falando... como não ter luz e eficiência. Luz e eficiência no ambiente de perfuração, isso. né? Então, de forma paliativa, o pessoal usa bico de luz, usa farolete, faz uma gambiarra, né? Gambiarra, isso mesmo. Liga na bateria do caminhão, do carro, para ter um pouco mais de iluminação. Quer ver, Júlio? Faz o seguinte, antes de você começar a apresentação, o pessoal é bem sincero, o perfurador, sabe? Sim. Coloca aqui pra gente nos comentários se tem gambiarra lá na iluminação dos teus equipamentos. Coloca aqui pra gente aqui. Comenta aí. O cara que colocar que tem aqui é porque é raiz, eu sei que tem, muitos têm, viu, Júlio? Você tem bastante know-how nisso, com certeza você já viu bastante coisa. Bom, Emerson, eu queria começar falando, né? Vamos fazer um raio-x desse equipamento, né? Falando da iluminação, dos holofotes que contemplam essa torre, né? A nossa torre de iluminação, ela utiliza 4 holofotes de 350 watts cada, totalizando aí, então um conjunto de iluminação de 1.400 watts. Esses holofotes, eles são de LED e além, né, dessa tecnologia, que é uma tecnologia relativamente recente para o produto, a gente utiliza uma ótica especial nas lentes. Então, dentro do nosso holofote, vocês podem ver pela foto, né, a gente tem uma lente côncava, que ela uma dá melhor alcance de iluminação e outra dá um maior foco, né? Então uma tá ali para melhorar o foco na região que você quer iluminar e a outra para abrir a área de iluminação onde você quer trabalhar. Cada uma né? tem uma função. Cada uma tem uma função. E isso para os 4 holofotes, né? Para os 4 conjuntos de luminária. Essa manetinha aqui é para você mexer no foco dela, mudar? Exato. No quadro de iluminação, manopla, né, que fala, né? A gente tem diversas regulagens, né? Tá, entendi. Da nossa lâmpada. Por exemplo, essa manopla aí você consegue regular o tilt, Sandra. Que seria assim, né? Tilt é assim, né? Nesse sentido, e você faz esse movimento de varredura, na horizontal, né? É o pan, né? Então pan de panorâmica e o tilt para cima e para baixo. Nessa manopla, que não sei o quão nítido aparece, né, para quem está vendo, mas tem vários dentes, né, aqui dentro. São Exato. 36 dentes, cada dente é 10 graus. Então, no manual da máquina, existem sugestões de configuração, né, dos ângulos para você ter a maior cobertura de iluminação possível, né? Então, 360 graus. Quem olha lá no manual da máquina, você para ter uma cobertura de X área, você põe 20 graus, né, desce nesse sentido e abre, sei lá, 25 no pan. A pessoa não precisa levar um transferidor, né? Tá. O próprio holofote já tem essa graduação. E o fato de ter essa manopla dispensa de ter que ficar pegando ferramenta, né? Facilita o trabalho de regulagem dos ângulos dos holofotes. Mas aí uma pergunta, né? A gente viu lá o filme, porque a gente faz um filme tentando buscar o máximo de área possível. Que a gente viu lá que iluminou mais do que 10 mil metros quadrados. Mas eu imagino que para poder iluminar uma área de perfuração de poço,
Que área que é essa? É quanto por quanto o tamanho? Normalmente obras grandes, 30 por 30, uma obra menor 10 por 10, 15 por 15. Então, se a gente Não é falar grande, não. 10 por 10, estão falando de 100 metros quadrados, 30 quadrados. por 30, 900 metros quadrados. É muito menor do que aquela área do campo, menos que 10% Menos que da 10%, área do campo. O Júlio vai mostrar aqui mais para frente que tem um mapa de luz, né, onde que a gente fez um teste naquele campo, medindo a quantidade de luz, né, de lux que você tem. Para uma área dessa de perfuração, você vai ter mais iluminação até do que aquela do campo. Porque o ângulo que a gente posicionou os holofotes foi para poder iluminar um campo de 8 mil metros quadrados. Alta abertura. Para você iluminar uma área de 30 por 30 ou 10 por 10, alguma coisa desse gênero, a gente não vai pegar a lâmpada e fazer assim com o holofote, né? A gente vai colocar ele mais paralelo com a superfície do chão. Então você vai ter mais luz incidindo na onde que o perfurador está trabalhando. Entendi. Você mais segurança, vai né? aumentar a qualidade, a quantidade de luz que está chegando no ponto de trabalho. Que ótimo. Mas continua aí. Isso aí, Sandro. Bom, além da ótica especial, né, a gente tem aí, como o Sandro já puxou o gancho, né, uma área de cobertura de aproximadamente 10 mil metros quadrados, que é o que a gente vai mostrar mais pra frente no nosso mapa de luz, né, nas fotos do campo. No mapa de luz a gente pegou e graduou lá uma área de 4 mil metros quadrados. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho disso. E eu queria falar um pouco sobre a vida útil das lâmpadas, né? O LED, ele tem uma vida útil superior a 50 mil horas. Então, acho que o equipamento vai acabar, né, Sandro? E o LED não vai não vai estragar, né? E é muito comum, às vezes, na obra, ter lá esses equipamentos de iluminação, que não é profissional como esse, mas normalmente as lâmpadas estão queimadas. Porque a vida útil dela é menor. Exato. Né? E são outras tecnologias, né? Mesmo o pessoal utilizando o LED, eu vou falar também um pouco sobre as diferentes tecnologias que tem hoje no mercado, as principais. Sim. São lâmpadas um pouco mais frágeis, né? Para esse ambiente, que é um ambiente severo, tem que ser um equipamento robusto mesmo, senão ele não suporta... É apropriado, então. Exato, né? Uma coisa que a gente fala, né, para o pessoal, para o distribuidor, né, ter uma ideia de quanto que é robusto um equipamento desse. Na época do lançamento da torre, o marketing que a gente tem nos Estados Unidos levou um conjunto de torres de iluminação para um campo de beisebol, né, que é um esporte bem popular nos Estados Unidos. E aí tinha um time lá profissional no campo pronto para jogar. Toda a iluminação do campo à noite, né, desligando as torres, era breu total. Ligaram o conjunto de torres, iluminou o campo próprio para o jogo. E o objetivo era rebater a bola, né? Não um jogo, era uma promoção da torre. Eles rebatiam a bola de beisebol direto nos holofotes. Um jogador profissional rebate uma bola dessa numa velocidade de 160 km por hora. E uma bola de beisebol é uma bola dura, pesada, de madeira, com uma cobertura fina de couro. Isso pegava em cheio, 160 km por hora, numa bola pesada, nos holofotes, não quebra. Para quebrar isso aqui, eu tenho a impressão que só se der um tiro. Se estiver em cima do caminhão cair, o caminhão tombar e talvez quebre, né? Mas dificilmente vai quebrar como quebrava as lâmpadas da tecnologia de metal halide, que é a geração anterior, né? Então é um negócio forte, robusto. Robusto, né? Muito robusto. Ainda mais quem trabalha com obra, né? Tem que ser. Uma questão também que, aproveitando o Sandro já puxou, né, a tecnologia antiga, é a questão da iluminação instantânea. O LED hoje, você acionou o disjuntor, né, ele já proporciona luz, é instantâneo. O metal halide já não tinha essa liberdade, porque ele levava um tempo para aquecer, e aí ele conseguia propagar a luz, né? Então ele era uma tecnologia diferente, frágil, não tinha iluminação instantânea, era uma luz quente. Então, que também dá desconforto. Que dá desconforto na operação. Então, o LED veio para ajudar e
contribuir bastante, né? E nesse totalmente segmento. amigo do meio ambiente, porque as Exato. lâmpadas maiores, né, que eu não comparo com a lâmpada que você estava falando agora há pouco de bico de luz, né? A gente compara a quantidade de iluminação de cada holofote desse a uma lâmpada de 1000 watts que até pouco tempo atrás se usava lâmpada com mercúrio, que é a lâmpada que utilizava no metal halide, né? Então é uma lâmpada que tem uma iluminação desconfortável, muito sensível e frágil, porque é um bulbo grande de metal fino, de vidro fino. Quando quebra, aí você também tem mercúrio lá dentro, que é um componente totalmente agressivo para o meio ambiente, né? Sim. Então pode cortar quem está embaixo, mesmo quando não quebra, desconfortável devido ao calor, é ruim para o meio ambiente. Essa tecnologia consome muito menos energia, que é uma outra forma de você ser amigo do meio ambiente, com conforto, porque é fria e não tem nada. Se quebrar, se der um tiro no LED e ele quebrar, não vai ter nada que vai fazer mal para o meio ambiente. Sandro, o que você está falando aqui, ó, nossa frase aqui, ó, perfurador de sucesso é aquele que respeita a água subterrânea. Não adianta você fazer a qualquer custo, né? Tem que avaliar se você está derramando óleo no chão, se o trabalho que você está fazendo, que impacto que está gerando. Então, muito bacana a tua colocação, muito pertinente. É isso aí. Bom, Podemos seguir? podemos seguir. Falando um pouco de tecnologia, né? A nossa torre, a CPL-TV 15 da Chicago Pneumatic, ela utiliza a tecnologia de LED COB, né? O LED COB é uma tecnologia mais recente e com o COB você tem uma maior eficiência na iluminação, uma maior vida útil, você consegue até 120 lumens por watt de potência da lâmpada, né? Você consegue extrair essa potência de iluminação da tecnologia COB. E o que o pessoal utiliza aí normalmente no mercado? É a tecnologia do SMD. O SMD, ele já é uma tecnologia bem conhecida, é bem parecido com o que o pessoal usa em residência, né? Os holofotes para garagem, para quintal, só que ele não proporciona, além da resistência, uma iluminação legal. Ele tem aí, né, em média, até 60 lumens por watt. Então, a eficiência de iluminação é metade da tecnologia COB. Outra coisa que é bem importante, né, ressaltar, o pessoal utiliza em algumas torres até de iluminação, ou então na gambiarra, no bico de luz, coloca o holofote lá, o sistema SMD. Ele tem normalmente apresenta o problema, né, que ele queima uma parte do LED, e aí fica só metade aceso, ou um terço dele aceso, ou então fica piscando. Então ele é muito suscetível ao problema, né, que a gente estava falando agora há pouco. Trazendo para o nosso ambiente, um ambiente severo, né, de perfuração, equipamento, vibração é muito alta, não pode falhar. E normalmente esse tipo de tecnologia ele não vai muito bem, né? Pode seguir? Pode seguir. O que a gente usa é o COB. Bom, falando um pouco agora do equipamento em si, né, da torre. A carenagem da nossa torre é a carenagem Red Rock, que é um polietileno, né, de alta resistência, que é essa parte vermelha que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Eu tirei uma foto nela, em cima dela, e pulei em cima dela e não quebrou. Pois é. Você pode ver ali na prática, né, que ela é bem muito resistente. Muito resistente. O que isso traz de benefício para o nosso cliente, né? O perfurador, a mineradora, seja qual ele o segmento. O downtime. O downtime é a parada do equipamento, né? Então, quando você tem um equipamento que não tem muita lataria, você não precisa parar para fazer funilaria, pintura. Esse equipamento, como ele é pequeno, vai estar ali no canto, toda hora em deslocamento, pode acontecer de você colidir com o equipamento. Isso é normal acontecer? Normalmente, sim, muito comum. Na perfuração. Então, com o Red Rock, que é uma carenagem extremamente resistente, já não tem esse risco, esse problema, né? Além disso, a gente pensou, né, em dar maior acessibilidade no equipamento na hora da manutenção. Por isso que a abertura, né, da carenagem da nossa torre é do tipo asa de gaivota. Tá. Né? Ela abre nas laterais e aí você tem total acesso aos itens de manutenção, como filtro de óleo, filtro de combustível,
a troca do óleo lá no cárter, tudo certinho, né? Uma coisa bem importante também, a gente utiliza o chassi dela 100% vedado, né? A gente utiliza esse projeto, a gente aplicou essa ideia, né, nesse equipamento por conta da preocupação com o meio ambiente, né? Vazou óleo, cai ali no dentro, ele fica contido dentro da própria torre, né? Se você der o azar, né, de vazar todo o combustível, o óleo de motor e o fluido de radiador, ainda assim ela comporta todos esses líquidos, né, que compõem o equipamento. A torre, né, para quem está começando a conhecer o produto agora, ela é basicamente um gerador, né? É um gerador dedicado ao mastro ali que tem os holofotes, né? Mais para frente eu vou falar, você tem uma potência auxiliar de sobra, né, no equipamento, mas basicamente é um gerador, né? É algo simples. Aonde você não tem a carenagem Red Rock, você tem lata, né? Aço. E aí tem também um detalhe importante. O chassi dela é um aço de 3 mm, que segue uma classificação de pintura internacional, que é a C3H, da ISO 12944. Então ela é composta por 3 camadas de pintura, tem o tratamento na superfície, tem o prime, tem a pintura bem pó. resistente. Bem resistente, né? Não vai enferrujar. O mastro é um mastro telescópico, né? Que ele tem a capacidade de elevar até 7,5 metros de altura, que é mais que o suficiente para atender a área que você trouxe pra gente aqui, de 10 por 10, 30 por 30, 40 por 40 que seja. E ele é muito simples de acionar, né? De forma manual, você tem a catraca lá, você vai acionando. Sim. Até ele levantar. Tem um indicador lá de altura máxima, você para na hora que chega os 7,5 metros com total segurança e põe ela para funcionar. Prático, né? Bem prático. É super leve, né, Sandro? A gente sempre faz demonstração do produto, aplicação. A gente sempre coloca ela em funcionamento, é bem simples e rápido. Você tem também uma regulagem no mastro, você consegue rotacionar ele em 360 graus, então você consegue jogar os holofotes para onde você quiser, né? Além das regulagens individuais de cada um. A torre também, mais uma última informação que tinha lá, né? Ela tem as patolas, né? Para quem tira ela do caminhão, coloca no chão, né? Porque na hora que você sobe o mastro, você pode ter vento, esse tipo de coisa faz uma alavanca para poder tombar a torre. As patolas abertas, né, que você abre aqui para poder dar mais estabilidade, suporta ventos de até 80 km por hora. Mas vamos supor que a ideia do perfurador seja prender a máquina numa carroceria de caminhão, tirando o eixo, tirando o cambão e tudo mais. A partir do momento que ele for ancorado, aí não tem vento que pode ser furacão, né? Pode vir um furacão para levar o caminhão junto, né? Bom, mas fica a opção. Quer ancorar ela no caminhão? Aí não precisa considerar as patolas. Se quiser pensar, né? Não, eu vou tirar ela do caminhão e vou andar com o caminhão para outro lugar e usar ela no chão, abre as patolas, suporta ventos de até 80 km por hora. Uma questão importante, né, Sandro? Vamos supor que a sua equipe de perfuração, parte dela está lá na torre, né, na perfuração do poço, e parte dela está na lateral do caminhão, ou próximo de outro veículo, ou em outro ambiente que não seja aquele que você esteja iluminando, né? Você tem a liberdade de jogar os holofotes para diferentes direções. Direciona para onde você achar melhor. Exato. Você pode jogar, por exemplo, um holofote para cada quadrante, né? Põe um para frente, um para trás, um para direita e um para esquerda. Aí você ilumina um raio, né? A gente tem as configurações no manual do equipamento. Nessa configuração que você coloca um holofote para cada sentido, você consegue uma área de iluminação na faixa de 5.000 metros quadrados, né? É um equipamento bem flexível, né? Você tem liberdade para utilizar ele de diversas formas. Ou seja, você regula de acordo com a sua necessidade. Sim. De acordo com a sua necessidade, né? Pode passar? Outro fator importante, né? Isso é de praxe, a gente utiliza para todos os produtos, né? É o nível de ruído, né? A gente tem um sistema bem forte de atenuação, né, do ruído. Essa torre ela emite 71,5 decibéis a 1 metro de distância. Então a gente está conversando aqui, a gente está falando já na faixa de 70, né, decibéis. Então é um equipamento extremamente silencioso. No dia do dia que você viu a torre, né? Eu vi lá no campo, a gente conseguia conversar a 2 metros da torre
Normal. naturalmente. Não né? precisa falar mais alto por conta de que a torre está ligada. Sim. Exatamente. Não incomoda ninguém, pode trabalhar em qualquer ambiente Assim, à noite. assim como, né, todo o portfólio da Chicago, né, que tem essa preocupação com ambiental, a saúde do operador, né, das pessoas que vão utilizar o equipamento, você vai levar o seu comboio de perfuração para a cidade, perto de um hospital, perto de uma escola, da mesma forma que o compressor. Você pode trabalhar tranquilamente, né, por conta do Não nível vai de ter ruído, né? a torre segue o mesmo padrão. Né? Entendi. Isso tem a ver com segurança, né? Claro. Falando um pouco de motor, né, e alternador. A nossa torre ela utiliza um motor Kubota, né, um motor de 2 cilindros, um motor bem pequeno. E o diferencial, né, desse equipamento, desse motor, é a economia de combustível. Então, nessa torre, a gente tem um consumo médio aí na casa de 0,75 litros por hora. Né? Então, é um motor extremamente econômico. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre autonomia, mas vale ressaltar esse ponto do nosso motor. O alternador, a gente já utiliza um alternador bem consolidado no mercado, bem conhecido, um excelente de primeira linha, né, de ponta, da Mecaut. E falando um pouco do sistema de combustível desse equipamento, né? Ela utiliza um tanque de 110 litros de capacidade, né? De volume. Além do tanque, né, de bom volume, a gente utiliza um sistema, né, de tratamento do diesel bem avançado, porque a gente sabe que, como já no compressor, né, nos geradores, a gente tem um problema com diesel, na torre não seria diferente. Então a gente tem a peneira no bocal de abastecimento, a gente tem outros 2 filtros em série até chegar o diesel na bomba injetora do motor. Então isso ajuda aí a manter a qualidade, né, do seu motor e estender a vida útil do equipamento. O consumo, como eu já falei, na casa de 0,35 litros por hora. Muito econômico. Muito econômico. Se você completar o tanque de diesel dela, né, considerando que você vai trabalhar de segunda a sexta numa faixa de 12 horas por dia, que eu já acho que é bem conservador, né? O pessoal normalmente não trabalha funcionando ela 12 horas por dia, mas ainda assim, se você utilizar, você tem 3 semanas de autonomia, né? Então, você enche o tanque e esquece. Sim. Pode usar à vontade que ela é muito econômica mesmo. O custo operacional dela é muito baixo. Entendi. Né? Falando um pouco do painel, é um painel extremamente simples, isso também é uma característica dos nossos produtos, né? Essa preocupação com a interação do operador com o equipamento. Então a gente tem no painel principal, né, um disjuntor geral que energiza todo o painel, né, onde o operador tem lá o acesso aos disjuntores dos holofotes. Os disjuntores das lâmpadas são separados, individuais, um para cada lâmpada. Vale ressaltar também, se o perfurador não quer deixar os 4 holofotes acesos, né? Fala assim, olha, eu não vou precisar de tudo isso de iluminação, quero deixar 1 ou 2 holofotes, ele tem essa liberdade, né? Conforme você vai desligando os holofotes, diminui o consumo de combustível do equipamento, porque você tem menos carga no alternador, então o motor automaticamente faz menos esforço, e aí ele consegue otimizar mais ainda o consumo, né? Bom, além dos disjuntores individuais, a gente tem 2 pontos, né, auxiliares de energia, são 2 tomadas padrão NBR de 20 A, cada uma com 1 kW, né, ou 1000 watts de potência, tá? Aí você pode ligar equipamentos diversos, tá? Elétricos, Sim. Uma lixadeira. Isso faz falta no equipamento. Faz falta, dispensa a necessidade de um gerador pequeno. Sim. Você já tem 2 equipamentos em um, né? Isso é bem bacana. Então a gente tem também a partida e a parada via chave, né, de partida tradicional. E tem também os indicadores, né, de orímetro, alarme da ECU do motor e lâmpada de pré-aquecimento do equipamento. Tem também o botão de emergência externo. Então no caso aí de algum eventual problema, um acidente, você pode acionar o botão de forma bem rápida e prática. Porque assim, né, no que tange ao botão de emergência, primeiro para aumentar a segurança em caso de algum tipo de emergência, mas se o perfurador for prestar um serviço
dentro de uma empresa, uma fazenda, alguma coisa que tem, né, um departamento de segurança, isso é mandatório, né? Por exemplo, para poder atender mineradoras, né, no Brasil afora, se você não tiver isso, o equipamento nem pode entrar lá. Eu imagino que a mesma coisa ocorre quando você for fazer um serviço dentro de uma empresa, né? Eles vão exigir que você tenha um equipamento com botão de emergência. Exato. Questão de segurança, requisito do cliente. Entendi. Bom, a manutenção desse equipamento ela ocorre a cada 600 horas, né? E como eu falei, é um equipamento simples, né? Basicamente um gerador dedicado para os holofotes. São poucos itens de manutenção. Isso aí facilita, né, a vida do perfurador na hora de fazer a revisão do equipamento, né, com um intervalo de a cada 600 horas. Então eu posso citar aqui como, por exemplo... Vai funcionar muito tempo. Muito tempo, né? Aí, itens básicos, né, como óleo de motor, filtro de óleo de motor, filtro de combustível, filtro de ar, são os itens básicos de manutenção do equipamento desse, né? Aí a gente listou bonitinho cada um deles. É um motor de 3,6 kW, que pouco dá, menos de 5 dá cavalos. Menos de 5 cavalos. Então é uma manutenção bem simples e vamos dizer, barato, né? É um equipamento que dá pouca preocupação para quem é dono. Exato. Transportabilidade, né? É uma preocupação também que a gente colocou na hora de pensar no produto. A torre de iluminação, se a gente pegar ela com as patolas retraídas, né, o cambão retraído, ela tem 2,5 metros de comprimento e menos de 1,20 de largura, né? Então, mas se for pensar tirar o cambão para poder prender ela no caminhão direto, nós estamos vendo aqui que é menos de 2 metros, né? Está dando 2.050 milímetros, mas perceba que está pegando um ângulo lá do cambão. Né? Se for tirar o cambão, vai ficar, sei lá, 1,75 m de comprimento, se muito, e a largura, tirando ainda abaixo o eixo de 1 metro. E os paralamas, é menos de 1 metro. Menos de 1 metro. Então é uma máquina que não tem gente hoje colocando, nenhum. Tem gente colocando hoje na máquina de perfuração, coloca um tanque suplementar lá na frente. Dá para colocar ela num canto. Exato. Entendeu? Considerando, né, a retirada do eixo, do cambão, possibilidades, né? É extremamente compacta, sem dúvidas. E é aquilo que a gente estava falando, né? Por exemplo, se você me perguntou, Hermes, o que é mais comum? Eu falei, olha, não tem, porque cada perfurador tem uma estrutura diferente. Exato. Então a gente poderia aqui citar várias estruturas. A primeira é você ter ele guardado na empresa, entendeu? Pegou especificamente uma obra que vai precisar de iluminação, né? E outra, levando em conta que isso mostra a credibilidade do teu cliente. Teu cliente vai lá ver e fala, poxa, eles têm lá uma estrutura própria de iluminação, tudo tal. E tem muita gente investindo nisso hoje, Julio. Mostrando para o cliente que é capaz, que tem condições de fazer, tem autonomia, entendeu? Perto do investimento de uma máquina hoje, o investimento de um equipamento desse é muito baixo. E ele dá segurança, a gente falou, dá segurança, você tem também melhora a produtividade. Com entendeu? Certeza. Então assim, tem várias situações, você pode colocar ele numa carretinha, numa carreta de 1.000 quilos, entendeu? E a hora que você precisar, engata na tua caminhonete, leva. Essa é a melhor situação do meu ponto de vista. Você que tem um Munk, coloca ele num canto de um caminhão lá também, leva para a obra, 700 quilos, né? Você pode fixar em cima de um caminhão, num lugar onde você tem um espaço. Esses dias mesmo eu estive lá na fábrica do Henrique, na JMS, a máquina lá com 8, 9 metros de comprimento e tinha uma plataforma enorme na frente lá. E possivelmente essa máquina, para 1.000 metros, ela vai ter que ter uma iluminação muito eficiente. Com certeza. Né? Então, eu vejo várias possibilidades que você tem que ter que você pode ter para trabalhar com obra, transportando, e ela é compacta, né? Exato. Pensando aqui num plus, né, do que é iluminação no trabalho, né, na perfuração. O perfurador tem que se preocupar com isso hoje em dia, igual a gente está fazendo aqui, é a divulgação da empresa, né? Sim. O cara que quer melhorar a publicação, né, da sua empresa, gravar vídeo, ter um ambiente com uma iluminação bacana para gerar uma publicação legal, trabalhar as mídias sociais de forma bacana,
a iluminação também ajuda. Olha que coisa, É um uma ponto- coisa que eu pensei É aqui agora. uma coisa que eu não tinha pensado antes. 7,5 metros dá pra colocar uma placa da empresa ali em cima. Hein? Dá, uma bandeirinha. Ah, olha aí. Né? Dá pra... São muitas possibilidades, São, né, Júlio? é. Principalmente segurança e produtividade, né? Com certeza. Aí É. a flexibilidade do equipamento é gigante. E eu vejo que hoje tem muitas empresas investindo nisso. Tem. Não está assim, investindo em muitos equipamentos, mas o equipamento que ele tem é muito bem estruturado. Muito bem pensado. Muito bem pensado. Exato. O que seria essa foto aí? Ó, aqui, o Emerson, nós, né, da Chicago, da Engenharia de Produto e Marketing, a gente levou esse equipamento para fazer um teste em campo. O campo que o Sandro começou falando, né, que é um campo de aproximadamente 8 mil metros quadrados. A gente alocou essa torre para fazer esse teste. A gente alugou um equipamento, né, o luxímetro, para medir a intensidade da luz em cada ponto do campo. A gente tabelou tudo isso, fez um mapa de luz que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Quem acessar o QR Code também no catálogo da torre tem esse mapa de luz. É um catálogo bem completo, fala de todos esses pontos, esses benefícios que o nosso produto traz, tá? Então, aqui a gente vai mostrar o resultado, né, que a gente conseguiu nesse teste. Quer falar assim? Então, quando a gente olha aqui o tamanho, né, do campo, dá para ver 100,17 metros, né? A largura lá 78,57. A gente tinha colocado uma torre aqui e uma torre do outro lado, mas é para poder ver qual que ia dar um resultado melhor, porque o que a gente queria captar de imagens, né? Na prática, né, o filme lá que apareceu no começo é a torre que está nesse ponto iluminando para lá. Só que a claridade, na hora que o drone está sobrevoando e mostra que acende a torre, né, está iluminando aqui em cima desse galpão, está iluminando aqui até a rua, está iluminando toda essa parede aqui do prédio, ou seja, por isso que a gente fala, né, a área do campo fica em torno de 8 mil metros quadrados, mas a área que a torre iluminou é alguma coisa próxima de 10 mil metros quadrados, né? Só que no mapa de luz a gente catalogou, né, foi medindo, deu trabalho pra caramba, chegou de dia, ficou até a noite lá, tá chovendo, tudo medindo, né? A gente fechou um quadro de 4 mil metros quadrados com a quantidade de lux que deu em cada quadro de 5 por 5. Né? Só que a iluminação da torre conseguiu cobrir, tirar da penumbra uma área de 10 mil metros quadrados. Né? Obviamente que eu acho que o perfurador vai usar 4 mil metros ou menos, né? Dificilmente vai precisar dessa iluminação máquinas, toda. Né? Máquinas para grande profundidade, plataformas, para as máquinas rotativas grandes, sim. Metade de um campo de futebol desse é muito comum. Já atende muito bem. 4 mil metros, né? E a torre ilumina perfeitamente. Sim. Se quiser focar em metade do campo, então, vai ter uma qualidade de iluminação melhor do que o que a gente catalogou. Exato. É isso aí, Sandrão. Bom, a configuração que a gente usou, né, nesse dia do teste, é essa configuração que vocês estão vendo. Então a gente levantou, né, o conjunto de holofotes, a gente deixou sentido do campo. E aí, essa é uma das sugestões, né, Sandro, que a gente tem no nosso catálogo, né, no catálogo no manual do produto. Essa daqui, ela proporciona aí uma boa iluminação, né, nessa área que a gente demarcou de 4 mil metros quadrados, que nem eu falei. Você tem a liberdade e flexibilidade de colocar o holofote para onde você desejar. Olha, eu quero iluminar a frente, 2 para frente, 2 para trás do caminhão, né? As 2 para a lateral, uma para cada lado. Aí vai do que o cliente quer, o que ele precisa no momento. Né? Nesse caso aqui, a gente tem os ângulos de tilt e pan, né? Agora que eu entendi de onde veio o tilt, deu tilt. Deu tilt. Então, mas no manual da máquina tem a sugestão, né? Quando a gente olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A 1 e a 2, tá vendo aqui em termos de rotação, né? Em rotação que é o pan panorâmica, tá 0. Então estão 100% para frente. Em pan, tirou 10 graus, imagina totalmente assim, a 90 graus do solo, né? A gente tirou 10 graus, essas duas de cima. Bem de frente para o campo, tirou 10 graus de cada uma delas. As de baixo, a gente já tirou 20 graus, né? Para poder, se está 90 graus, tirou 20 e ficou com 70.
e aí pegou 25 graus abrindo. Né? Tá vendo aqui? Uma abriu para a esquerda, outra para a direita. Nessa configuração é o que vai ter o resultado do próximo slide. Só que no manual tem outras configurações conforme a necessidade que o cliente pode ter, né? Perfeito. De iluminação. Você escolhe o ângulo. Né? É. Dependendo da disposição do equipamento de perfuração, você vai lá e regula o que for mais interessante, né? Com certeza. Bom, então, falando do mapa de luz, né? A área que a gente demarcou é essa área de 50 por 80, Tá. né? Então ela pega toda a largura do campo, ultrapassa até o cercadinho que a gente... É menos, né? A gente só catalogou esse quadro vermelhinho que está aqui. De 4.000 metros quadrados. É. Tá? Dá para ver que a torre ilumina... Tudo que tá enxergando aqui, ó, só é possível porque a torre está acesa. Iluminando. Porque Do no outro lado filme também. do drone, quando apaga, isso aqui é breu. Tudo isso aqui é breu. Escuro absoluto. Né? Escuro absoluto. Essa claridade foi graças à torre, o que a gente está vendo na rua é graças à torre, isso aqui é graças à torre, só que nós catalogamos aqui só esse quadro vermelho. Cada quadradinho desse é 5 por 5. Quem fez a medição fui eu e o Júlio. A gente pegava uma antena eletrônica, andava 5 metros para trás, botava o luxímetro, olhava o valor e catalogava. Onde tem essa explosão de luz aqui, né? É esse ponto que está de 520 a 690, porque a torre estava bem aqui e a gente viu que a gente abriu os 25 graus. Mas para uma área de perfuração, não vai precisar abrir os 25 graus. Pode colocar quase que a torre virado, né? Um ângulo maior para ir paralelo ao chão. Então você vai ter talvez mais de 1000 lux na área que precisa para perfuração. Excelente. Embora essa aqui, ó, já é a luz do dia dentro dessa área vermelha. Até para o lado, né, a gente percebe que conforme vai afastando aqui para a esquerda ou para a direita de onde que tem o ponto central da torre, o número de lux vai caindo. Mas dá para ver na foto que é bem claro. Bem claro. Um ótimo trabalho vocês fizeram aí. Um Ou baita seja, trabalhão. validou o que vocês estão falando, né? Exato. Né? Por exemplo, ó, meu equipamento é isso, tá, mas prova, aí tá aí a prova. Exato. Legal, Exatamente. bacana. Tá bom? Mais algumas fotos, né? Aí agora sem a demarcação, para vocês verem melhor o tamanho do campo, né? Aonde a iluminação alcança, né? Então as árvores lá do outro lado, né? Do lado esquerdo do campo, o telhado do galpão aqui do lado direito. Sim. Aqui na outra foto a gente tem uma outra quadra, né? Até o chão da quadra ele está iluminado. Então, Show de No bola. A área é começo bem da grande live, né, tinha um filme que mostrava esse campo escuro, depois a torre acendendo. Mas não tinha toda essa explicação que a gente está tendo na conversa. exato. Na hora que acabar essa apresentação, aí a gente vai mostrar o filme de novo Vamos. para vocês vincularem um pouco do que foi comentado e entendendo melhor o campo e tal, né? Vocês vão ver, na hora que começa o filme, né, com ela apagada, que tudo isso aqui está preto, né? Que é a luz da noite, né? Estava chovendo essa noite. Igual tá da torre para trás mesmo ali. Sim. Né? Aqui Ainda depois parece um pouco iluminado. Clarei um pouco, mas vocês vão Quer ver. colocar aí agora? Acho que não está quase acabando, né, Júlio? Aí Vamos, mostra a no- gente vai Tá. finalizar, a gente já coloca. Entendi. Pode entrar. Pra poder entrar. 120 anos. Em ano dois- passado. no- 121 agora. 121? Vai pro 123, né? Já estamos quase 2023. Ah, 121 é esse ano que está acabando já. É. Né? Para 122. 122 em 2023. Só muito bacana a solução do equipamento. Eu vejo, fico olhando assim, fazendo uma retrospectiva de quanto que eu sofri com obra à noite. Sério mesmo, vivi na pele isso. E você falou uma coisa assim, chuva, né? Obra à noite e com chuva. Nossa. Minha Nossa Senhora, sem iluminação. Realmente complicado, né? Sim. Mas com a CPL TV15 não é complicado mais. De Né? sofrimento Como é que você acabaram. falou? O perfurador? Ano de 2023, mercado de perfuração vai comprar, vai usar a CPLT V15. Anota o que eu tô falando. É um mercado que a gente tem muito que... O problema é que não que vão ter ajudar ainda. mais. Não Sim. vão ter mais. Vocês gravaram com um drone, hein? Exato, o a drone. gente levou um drone para fazer... Que desligou. Ah.
Ah, legal. Exato, aí tá pegando, né? Vai desligar, acho que no minuto rotação. um e pouco aí vai desligar. Aí vai desligar agora. Ó, Então, escuro absoluto. aqui o clube, né, do pessoal aqui da empresa da Metsu, né, é o clube deles, né, tava só a academia aqui acesa, breu total. Na hora que ilumina, que liga a torre, vocês percebem a quantidade de área que ela consegue iluminar. Exato. Vai, Uma baita diferença. vai ligar daqui a pouquinho. Ó, Olha aí. ilumina tudo, ó. As 4 linhas do campo dá os 8.000 metros quadrados, mas vai bem além. Ó. Essa iluminação é toda a distância que a luz da uma torre obra está é o chegando. suficiente. Mais pra- suficiente. Porque a gente colocou aqueles ângulos nas lâmpadas. Tá. Dependendo do quanto você vai precisar de uma área talvez mais fechada, Sim. você não abre os 25 Tem uma graus. incidência Né? maior. Você pode pegar aquele. Focar. Você tem uns 10 e 20 graus, né? Acho que 10 graus do de cima e 20 do de baixo. Foi Isso. Pô, se colocar mais ângulo para poder jogar mais para Sim. baixo, você vai ter muito mais luz. Muito mais eficiência. Embora essa luz aqui é muito claro, Emerson. Sim. Muito claro. Ou então, Sandro, né? Como a gente já falou da liberdade e flexibilidade da regulagem. Colocam 2 holofotes para frente, 2 para trás, né? Sim. Você vai ter também uma excelente área, né? Iluminada. E aumenta a segurança demais. Com certeza, isso é importante. No ambiente, seja ele no ambiente retirado, né? O pessoal tá num lugar mais Sem fechado, falar perto de- bicho, né? Às vezes à noite, Bicho. no trabalho noturno, Espantar onça. você tem bicho lá que pode, Cobra. né? Pode atrapalhar e muito, né? Que é o risco da operação que a gente às vezes não calcula Exato. da tua equipe, né? Você São- perder hoje um líder, uma pessoa que está ali dentro da tua operação, tal, isso é para uma máquina. Isso é quanto que custa isso? Tem perguntas? Só o Alcidésio que falou que já quer uma. Quer uma? Ei, Entre- Alcides. Entra em contato com a Chicago, pessoal. Fala com o Júlia. Fala com a gente, fala comigo. O nosso Instagram, vocês podem mandar uma mensagem também via direct. É CP_Brasil. A gente também está presente no Facebook, LinkedIn. A gente trabalha com a rede de distribuidores, né, Sandro? A gente tem distribuidores em todos os estados do Brasil. Então, procure o distribuidor mais próximo. Se tiver alguma questão técnica, procure eu ou o Sandro, né? A gente está aí para ajudar o perfurador, seja ele qual for o problema. Tá É bom? isso aí. Então tá bom, gente. Mais alguma coisa? Tranquilo? Pessoal, quero agradecer aqui imensamente. Esse é o nosso último encontro do ano. Nós tivemos, fazendo um balanço aqui, nós tivemos aqui assuntos muito relevantes aqui sobre manutenção de equipamento, sobre como você dimensionar um equipamento. O Sandro ajudou aqui, toda a equipe da Chicago. Quero agradecer imensamente também a parceria, não só da Chicago, mas a Detect Water, a JMS, todos os outros parceiros que fazem ficar aqui bacana esse espaço, esse ambiente, né? Porque assim, vocês viram hoje que nós nos aprofundamos num assunto. Por quê? Às vezes você está em dúvida, né? Por exemplo, poxa, quero comprar um compressor para fazer limpeza de poço. Acessa lá o conteúdo, você vai entender melhor o que é esse conteúdo, qual equipamento que você vai comprar, né? Eu quero trabalhar, o que o Emerson falou, poxa, eu não vou investir na segunda máquina, mas vou valorizar uma segunda equipe com um único equipamento, vai precisar de uma torre de iluminação, entendeu? Então, eu vejo assim que esse espaço hoje, ele não seria possível, primeiro, se você estivesse aí consultando esse conteúdo, e outra, sem o apoio desse pessoal aqui, que sempre está nos apoiando, tá? Quero agradecer a todos mesmo, porque fico muito feliz de saber que existe esse tipo de informação. Hoje, quando a gente falou assim, poxa, vamos falar de torre, não imaginava que tinha tanto assunto, tanta informação, e para quem está comprando um equipamento, é relevante isso, né? Poxa, mas eu vou comprar, onde eu vou colocar, vou transportar ali como, qual que é o tamanho, de quanto que eu vou iluminar. A mesma coisa compressor, né? Eu vejo que o pessoal às vezes, vou investir num compressor, fica vendido. Não sabe o que é bar, o que é Tem que PSI. olhar nossas 3 lives passadas que a gente fala Isso. bastante de compressor. Custo de propriedade, manutenção, tudo Custo. isso tem que levar em consideração, pessoal. Olha aí. Tudo isso. Esse assunto de custo de propriedade, gente, na hora que você compra o equipamento, né, Sandro? A gente fez cálculos aqui, olha lá, no custo de quando a gente fala que o investimento não é só aquele que você comprou a máquina,
mas sim quanto vai custar a máquina depois. Manter, né? Para manter o equipamento. E até lembro que o Sandro, ele comparou, né, a máquina da Chicago com o importado, que depois de 2 anos era caro ter a Mesmo máquina que do fosse concorrente. de graça. Mesmo de graça. Mesmo de graça. Né? não Então, vale ou a pena. seja, tem que fazer conta. A conta que a gente mostrou hoje aqui, de você ter segurança noturna, meu, às vezes você não colocou o risco da tua equipe, né? A produtividade, quanto você está perdendo, quantas horas por ano você está trabalhando durante o período da noite, tem que avaliar, porque eu sei que tem muitos perfuradores hoje que deixam de trabalhar, por exemplo, num segundo turno, porque falta segurança na iluminação. Né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Feliz Natal, Ano Novo. E sejam bem-vindos o ano que vem com novos projetos aí. Tá bom? Isso aí, pessoal. Isso Obrigado. aí. Muito obrigado, gente. Não vai ficar no feed, né? Lá no Instagram. Instagram? Pode ficar.